a todos, sejam muito bem-vindos às Histórias Clínicas. No programa de hoje vamos falar sobre esquizofrenia. Para isso convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno como é feito o tratamento desta patologia. Conto com a presença habitual da doutora Síria Pereira, médica especialista em psiquiatria. Olá Síria, bem-vinda. Olá André. Como é que podemos definir a esquizofrenia lá para casa? A esquizofrenia é uma doença crónica, não por isso incapacitante, é uma das coisas que depois vamos falar mais aqui, que pressupõe um período de 6 meses, que também depende um bocadinho depois da nossa classificação de sintomas produtivos, que vão ser, neste caso, psicóticos, também vamos explicar um bocadinho mais para a frente, e normalmente também existem sintomas afetivos, cognitivos e de alterações do comportamento. Portanto, isto provoca uma série de alterações ao nível do funcionamento cerebral e do comportamento das pessoas. Exatamente. Que vai provocar um grande impacto, não só no funcionamento pessoal, mas também social e ocupacional. E, nomeadamente, afeta também depois as famílias destes pacientes. Exatamente. É uma doença rara? Só tem 1% de prevalência, portanto, apesar de ser importante, não é assim tão comum. Aliás, a maior parte das doenças psiquiátricas não são assim tão comum, felizmente. Mas que a nível mundial ainda tem algum impacto pela comorbilidade que acarreta? E principalmente porque afeta uma faixa etária muito jovem, é uma doença que aparece a idade de aparecimento entre os 15 e os 30 anos, portanto afeta, e pelo impacto que tem em termos de funcionamento, afeta jovens e pela incapacidade que pode estar adjacente, afeta os jovens numa idade que deviam estar a trabalhar ou na escola, então por isso vai ter um impacto também mundial e económico por isso, não é? Porque não só pelos custos associados à saúde que vão ser gastos com esta patologia, mas também porque é uma parte da sociedade que não está a produzir e a trabalhar. Muitas vezes, não é? Se as coisas forem bem feitas, eles conseguem ter alguma readaptação uma capacidade de reabilitar e de reinserir-se na sociedade e a nível profissional, acima de tudo. Surge habitualmente, dizias, idades jovens, entre os 15 e 30 anos. Exatamente, nas mulheres normalmente aparece um pouquinho mais tarde, elas também normalmente têm um funcionamento ligeiramente melhor e a doença também normalmente não é tão grave no sexo feminino, porque os estrogénios são daqui de alguma maneira protetores porque a esquizofrenia vai estar ligada, especialmente os sintomas psicóticos com aumento da dopamina, os estrogénios têm aqui um efeito benéfico neste sentido protetor. Os fatores hormonais aqui a também terem impacto a nível do desenvolvimento da doença e da proteção que existe neste caso das mulheres, que de facto se tem esta ideia que os casos nos homens tendem a ser mais graves. Sim. Pois há estas questões também de gravidade e agressividade, não é? Porque há muito esta noção de que, ou esta ideia no senso comum de que os doentes com esquizofrenia são doentes agressivos. Isto é por duas razões. Uma, porque realmente em termos cerebrais vai haver aqui alterações a nível de uma parte do nosso cérebro, que é a amígdala e o córtex orbitofrontal, que vai provocar estas alterações do comportamento, mas também porque muitas vezes estes doentes têm uma ideação delirante persecutória, ou seja, acreditam que as pessoas à volta deles lhe querem fazer mal e quando têm comportamentos violentos são em defesa. Exato, em defesa do próprio. Exatamente, porque têm estas crenças normalmente inabaláveis pela a argumentação e que não fazem sentido, mas que eles acreditam e que por isso muitas vezes em defesa, em sua própria proteção, atacam, porque acreditam que alguém lhes quer fazer mal, ou muitas vezes também porque têm alucinações, que são alterações da percepção sem objeto. O que é que isto significa? Que normalmente nós percepcionamos um objeto porque ele está real, ele é real, ele existe. Neste sentido, neste caso não existe. A ideia está dentro da cabeça deles, apesar deles a percepcionar como se estivesse fora. É muito comum, de facto, é muito comum e faz parte dos critérios de diagnóstico a presença destas alucinações. Habitualmente são as alucinações auditivo-verbais, não é? O comum são as referências de que ouvem vozes de pessoas que não estão ao pé deles. Não é? Que podem ser vozes, muitas vezes são vozes que os insultam, que podem estar a falar nele na terceira pessoa, a comentar comportamento. Pode ser mais que uma voz, a comentarem entre elas. Podem ser vozes que lhes dão ordens e muitas vezes, algumas tentativas de suicídio são neste sentido, não é? Porque eles são, ou mesmo tentativas de agressão, são porque estas vozes os mandam fazer alguma coisa. Mas não é unicamente, pode haver alterações da percepção de outras linhas, não é? Pode haver 15 a 20% podem ter alucinações táteis, ou seja, sensações corporais que não existem. Sim, que podem ser até da linha sexual, sentirem que estão a ser violentados.
quando as alucinações visuais são raras, é uma coisa que é Exato, importante também, quando existem alucinações visuais temos que pensar que talvez não seja uma esquizofrenia, porque elas, exatamente, elas são mais comuns em doenças orgânicas, quando há síndromes confusionais decorrentes de doenças orgânicas. Porque surge também aqui a questão de o que é que, na verdade, a esquizofrenia é um tipo de psicose, mas não é a única psicose existente e, portanto, há muitas pessoas, às vezes as pessoas dizem o meu filho ou o meu familiar tem uma psicose. Uma psicose não é sinónimo de esquizofrenia. Não, a psicose é um síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que pode estar relacionado com várias doenças. A esquizofrenia é um tipo de psicose, mas os sintomas psicóticos podem estar associados a doenças do humor, uma depressão pode ter sintomas psicóticos, uma perturbação bipolar também. Os sintomas psicóticos podem estar também associados, por exemplo, a uma intoxicação alcoólica, também a própria demência pode ter alterações psicóticas. Portanto, a esquizofrenia é um tipo de psicose, mas não é... de substâncias também é muito importante referirmos, não é? Mas às vezes as coisas são todas metidas no mesmo saco e a própria psicose é a chamada, que as pessoas chamam corriqueiramente de loucura, não é? Exato, sim. Que convém diferenciar e, de facto, antigamente tínhamos estas ideias de loucura. Mas como estávamos a falar aqui, a esquizofrenia, para já é um diagnóstico de exclusão, como a maior parte das patologias psiquiátricas, portanto temos que, à partida, excluir algumas patologias para assumirmos que é uma esquizofrenia, tem que ter este período de sintomas produtivos durante 6 meses, segundo um dos nossos manuais de diagnóstico, que é o DSM, neste caso o 5, e nestes sintomas, nesta fase de crise, estamos à espera de ver alucinações, não tem que haver todos, mas tem que haver algumas alterações da percepção, como as alucinações que eu já falei, a delirante, que pode ser, como eu falei, persecutória, é a mais comum. Os delírios são estas crenças falsas, exatamente, não é? Que apesar das pessoas lhe dizerem aos doentes, neste caso, que aquilo não é possível, ele acredita de uma forma completamente inabalável que aquilo está a acontecer. É muito típico termos os delírios persecutórios, não é? Acharmos que o doente acha que está a ser perseguido por alguém, que há uma cabala, um complô montado contra ele, mas existem delírios de outro tipo também. As temáticas variam. Exatamente, pode ser de autorreferência, acham que a televisão fala deles, ou a rádio, que aquela música que está a tocar no rádio é sobre eles, que os jornais fazem o nome deles, mesmo que o nome de família não seja, mas aquilo é sobre eles. Exato. Podem ser místicos, ou seja, relacionados, isso é até mais comum, muitas vezes está adaptado também à cultura dos doentes. A cultura também tem um impacto importante aqui. Místicos são messiânicos, acham que são deuses, vão construir uma arca de Noé, de grandiosidade, acham que são... Superpoderes, são personagens importantes na sociedade de uma forma exacerbada e muitas vezes desadequada. Sim, ganharam 3 títulos mundiais de qualquer coisa, ou que são filhos de algum rei, isto é uma temática também que é comum. Depois também podemos observar alterações do comportamento, que normalmente numa fase de crise será agitação, mas também pode ser o oposto, que é a catatonia, e também alterações do pensamento que nós avaliamos através do discurso. Portanto, para avaliarmos o pensamento dos doentes, nós avaliamos o discurso, e estas alterações podem ser não só bloqueio do discurso, portanto será uma inibição do discurso, bloqueio do pensamento, como pode ser também uma desorganização de tal nível que observamos uma salada de palavras. Sim. Mas é muito comum os doentes esquizofrénicos inventarem novas palavras, que nós chamamos de neologismos. Também temos uma coisa, também podemos avaliar nas alterações do pensamento as alterações dos limites do ego, que os doentes acham que foram inseridos pensamentos que não são seus. Que os seus pensamentos conseguem ser lidos exatamente, também, que há uma difusão do pensamento, portanto as pessoas que estão aqui poderiam ler ouvir o que é que os doentes estariam a pensar, fenómeno de telepatia. Síria, voltaremos, entretanto, à questão dos sintomas característicos da esquizofrenia, mas antes disso vamos conhecer no Hospital de Santa Maria a intervenção que é feita a nível do primeiro episódio psicótico. Doutor, quando falamos em primeiro episódio psicótico, o que é que isso quer realmente dizer? Ok, estamos a falar da primeira manifestação de um conjunto de doenças que muitas vezes já tiveram alguns sintomas, muitas vezes inespecíficos, e o primeiro episódio psicótico se refere àqueles sintomas que conseguimos de facto mais associar a um conjunto de doenças psicóticas. E aqui estamos a falar de uma linguagem muito simples em que existe de facto uma ruptura com a realidade e pela primeira vez, nós habitualmente dizemos num período de uma semana ou mais, o indivíduo tem uma série de sintomas que de facto traduzem esta ruptura com a realidade. Os mais comuns são aquilo que nós designamos as ideias delirantes. No fundo, são uma série de ideias que os doentes apresentam com grande convicção, inabaláveis, muitas vezes que se sentem perseguidos, vigiados, é o mais comum, aquelas ideias delirantes de conteúdo persecutório. E depois temos também as designadas também alucinações, que
que são outro conjunto de sintomas psicóticos e que é o mais clássico é os doentes dizerem que nos ouvem vozes, não é? E, portanto, o primeiro episódio psicótico não significa propriamente o início da doença, mas é o início da doença na sua forma mais intensa, digamos assim. E em caso de episódio psicótico, como é que a pessoa deve reagir? O mais importante é que, uma vez identificados os doentes que tenham algumas alterações de comportamento ou alguns sintomas que se possam levar a pôr-se esta hipótese de estarmos perante um primeiro episódio psicótico, tenham uma observação, nomeadamente pelo seu médico de família e depois, se necessário, pelo médico psiquiatra, e que rapidamente se institua uma terapêutica. Isso é o mais importante. O nosso objetivo aqui, muito nesta intervenção, nas fases iniciais das doenças psicóticas, é reduzir este período entre o início da doença e o tratamento. Até porque o diagnóstico deve ser rápido e atempado. Sim, é muito isto, ou seja, verificou-se isto um pouco de outras doenças, como as doenças oncológicas, etc., que quanto mais rápido o diagnóstico e, sobretudo, o menor período de tempo existente entre o diagnóstico e o tratamento, melhor é depois o prognóstico e a evolução da própria doença. Este é um objetivo, direi, primordial aqui nesta identificação dos jovens que têm doenças psicóticas. Quais são as doenças mais associadas? Sem dúvida, aquela que representa uma percentagem maior, e estamos a falar à volta de 50% a 75%, é a esquizofrenia, é de facto a grande representante aqui das doenças psicóticas, mas existem outras, alguns tipos de doença bipolar, alguns casos também graves de depressão que têm também sintomas psicóticos e outros que são menos prevalentes, direi que estas são as principais. E pode acontecer em qualquer idade? Sim, é verdade que pode acontecer em qualquer idade, mas o primeiro episódio caracteristicamente aparece no fim da adolescência ou início da idade adulta. É aí que se dá este início mais clássico e que surge o primeiro episódio psicótico. São sempre doenças que têm um impacto na vida dos doentes muito significativo. Quer dizer, o que nós procuramos é que com o tratamento e com a intervenção seja o menos possível, mas o impacto tem no funcionamento, no relacionamento com os outros, os jovens no facto de conseguirem estudar, de terem amigos, etc. São de facto doenças que têm um impacto muito significativo, procuramos que seja o menos possível, mas mesmo assim ainda são doenças que têm de facto repercussões na vida dos jovens muito significativas. E como é que é feito o tratamento? O tratamento, eu diria, a base é de facto farmacológica, digamos assim, com alguns fármacos, e tem havido o que nós designamos antipsicóticos, e tem havido uma grande evolução nas últimas décadas. Cada vez temos fármacos com menos efeitos adversos, que permitem às pessoas funcionarem, isto é, ter uma vida mais próximo do habitual. Este, digamos que é uma base, e não há tratamento destas doenças sem tratamento farmacológico, mas sobre o qual adicionamos, no fundo, uma série de intervenções que nós dizemos psicossociais, e que vão desde a psicoeducação, alguns tipos específicos de psicoterapia, treino de aptidões sociais, o trabalho com as famílias, uma intervenção familiar, que é fundamental e que, de facto, sobretudo maximiza a vida e o tratamento destes doentes. E também existe um trabalho multidisciplinar. Sim, quer dizer, são equipas, nomeadamente esta equipa aqui no Hospital Santa Maria e muitas outras que existem em outros hospitais do país e um pouco já por todo o mundo, são equipas multidisciplinares, onde há de facto o psiquiatra, há o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a neuropsicologia também muito relevante, a enfermagem, portanto é verdadeiramente um exemplo da multidisciplinaridade em medicina. E como está Portugal a acompanhar as doenças psicóticas? É uma pergunta interessante, difícil de responder. A psiquiatria e as doenças mentais são sempre um bocadinho um parente pobre da medicina, com investimento relativamente reduzido, especificamente nesta área do primeiro episódio psicótico e nomeadamente dos indivíduos jovens que aparecem com as doenças psicóticas. Estamos ainda verdadeiramente a dar os primeiros passos. Digamos que há já alguns núcleos que têm interesse e que se diagnosticam e tratam estes doentes, mas direi que não há ainda uma cobertura nacional que procure que todos os doentes que tenham doenças psicóticas sejam tratados nestas equipas, como há noutros países da Europa, como no Reino Unido, etc. Estamos ainda a dar os primeiros passos. Estamos agora de volta com o Dr. Filipe Vicente, Olá. médico psiquiatra. Bem-vindo, Filipe. Obrigado.
Estávamos há pouco ainda a falar sobre a questão dos sintomas e do diagnóstico que é feito na esquizofrenia. Falámos essencialmente dos sintomas chamados positivos, não é? Os delírios, as alucinações, desorganização, alterações de comportamento. Existem outros, não são? Sim. E como eu disse há pouco, no diagnóstico assumimos que estes sintomas têm que ocorrer no período pelo menos de um mês, dentro de 6 meses de alterações do funcionamento. E que outros sintomas é que podemos ter? Podemos ter os chamados sintomas negativos, que serão aqui mais relacionados com embutamento afetivo. Que é uma redução da capacidade de expressão das emoções por parte dos doentes. Anedonia, ou seja, incapacidade ou a diminuição da capacidade de sentir prazer, avolia, diminuição da vontade ou da motivação. Muitas vezes as pessoas acreditam que é a preguiça, não é? Esta falta de vontade, as pessoas às vezes quando surgem os primeiros sintomas e surge por esta avolia, quase que parece a pessoa não quer fazer nada. Não, isto é um sintoma da doença. Exatamente. Muitas vezes estes são os primeiros sintomas, não é? O doente começa por se isolar, por alterar o seu comportamento na escola, ficar mais descuidado com a sua higiene, com os seus compromissos sociais, diminuir até o seu apetite, os seus interesses diminuem e está tudo muito relacionado com isso. Isto pode ser não só um período inicial da doença, que muitas vezes são os sintomas que as pessoas passam um pouco despercebidas, e a maior parte das famílias nem se apercebem que isto está a acontecer, como depois no período intercrise é muito comum que estes sintomas se mantenham, porque não só em termos, já vamos falar mais para a frente, em termos de tratamento farmacológico, agora já temos mais opções, mas não é tão, os fármacos não são tão eficientes nos sintomas negativos, como também o que nos ajuda mais nas alterações do funcionamento, é mais a parte que até o nosso colega falou, Ricardo Coentro, na intervenção psicossocial. Sim. Além dos sintomas negativos, também temos os sintomas afetivos e cognitivos. A nível da cognição tenho muita ideia, sei que existe de facto uma diminuição da capacidade de concentração, de manter a atenção, o rendimento, muitas vezes quando isto surge em idades jovens, uma baixa de rendimento escolar, não é? Sim. Alterações da memória, da capacidade de execução, um pensamento concreto. Depois são doentes que não percebem porque é que também há uma dificuldade na interação social, não só pelo seu isolamento, mas que depois são doentes que não conseguem entender coisas como o sarcasmo, a ironia. A cognição social, não é? Que está perturbada. Mas é curioso que estavas a falar dos sintomas negativos e cognitivos, que são muito importantes e que nos permitem também diferenciar esta perturbação psicótica de outras, porque é típica desta perturbação, não é? O termo esquizofrenia faz este ano 110 anos, não é? Porque antigamente esta doença, previamente, era chamada de demência precoce. Exatamente. E por isso mesmo, porque de alguma forma se pensava, e hoje já sabemos que não é assim, e que temos armas para que assim não seja, se pensava que havia um curso inexorável para uma perda de capacidades, para uma incapacidade, muito à custa destes sintomas negativos e cognitivos. Exato. Portanto, era em fases precoces, em idades mais precoces, as pessoas ficavam quase como dementes. Hoje temos que não é assim, felizmente, e o termo foi alterado para esquizofrenia, que faz este ano 110 anos. Que é curioso também perceber o que é que significa cisão da mente. Exatamente. Não é? Aqui, este termo porta-se mais a estes sintomas positivos. Não é? Esta experiência de alguém que está fortemente interferida pelos delírios, pelas alucinações e que tem uma experiência fragmentada da realidade, quer da realidade externa, quer da realidade interna. A realidade e o mundo interno separam-se completamente. E o próprio mundo interno está fendido, está fragmentado e pode ser muito desorganizador, até sem crítica do próprio doente. Portanto, é curioso perceber como é que os nomes vão tentando perceber. O que é curioso também é que depois são os sintomas de crise são os que são mais desorganizadores para o doente, mas depois são os sintomas negativos que vão comprometerem muito o seu funcionamento normal em sociedade e em família. Sim, se calhar aquilo que as pessoas se associam mais à esquizofrenia são os sintomas positivos. Exatamente. Felizmente é o que nós temos mais capacidade de tratar, não é? Mas nós até sabemos, e é depois dos sintomas positivos aparecerem, que nós sabemos que estamos perante uma perturbação psicótica. Mas até numa fase prévia, não é? Nós, na realidade, não sabemos quando é que começam as alterações fisiopatológicas, depende das teorias, há muitas teorias, pode começar ainda antes de nascer, numa fase muito precoce, mas sabemos mais ou menos quando é que se começam a manifestar a doença, não é? E nós sabemos que as manifestações, antes ainda dos sintomas positivos, começam com os sintomas negativos, com os sintomas cognitivos e com pequenas alterações muito ténues, não é? Que se calhar é importante aqui esclarecer também em termos da causa, não é? Que procura-se, existe uma causa única para
desta doença? É multifactorial? Multifactorial, nem se sabe ao certo se é uma só doença, não é? Portanto, isso nós não sabemos. Há um componente genético, claramente, parece haver um componente epigenético, não é? Portanto, numa fase, nós sabemos que isso é comum às doenças mentais graves, não é? Nós sabemos que quem vem a ter uma doença mental grave numa idade adulta, muito provavelmente, ou tem uma maior probabilidade de ter experienciado fatores estressantes graves na infância, isso é comum. Acontecimentos de vida negativa. Agora, nós não sabemos quando é que começa as alterações fisiopatológicas, sabemos quando é que as pessoas adoecem. Adoecem de forma inespecífica, muitas vezes ainda sem sintomas psicóticos ativos, com sintomas cognitivos, às vezes mal diagnosticados, pode parecer uma depressão, pode parecer uma ansiedade social, e esta é uma fase dos pródromos. O que é que são os pródromos? São aqueles... Os sintomas iniciais. São os sintomas iniciais, é aquela fase que é premonitória, não é? Muito inespecífica, a maior parte É uma das fase vezes. ainda pré-psicótica, não é? São sintomas não psicóticos e às vezes alguns sintomas são quase psicóticos, mas são transitórios, muitas vezes cessam por eles próprios, não são persistentes, e esta é uma fase de vigilância que ainda, numa fase inicial ainda não há indicação para tratamento, numa fase mais iminente, transição para psicose, se nós conseguíssemos diagnosticar estes doentes, o que é um objetivo, já haveria indicação para fazer É que o tratamento. que acontece, curiosamente, é que nós apercebemos que estas fases ocorreram a posteriori. Sim. Depois de haver um primeiro surto psicótico, quando vamos falar com as famílias, percebemos que sim, que antes já houve este tipo de sintomatologia, mas foi ignorado. Sim. E muitas vezes também há uma coisa que não acontece com os doentes todos, é uma personalidade pré-mórbida. Ou seja, os doentes já têm... Uma tendência... Sim, já são doentes mais retraídos, mais introvertidos. Muitas vezes são um pouco excêntricos, têm alguns gostos diferentes dos seus colegas ou dos seus amigos. Portanto, muitas vezes há uma personalidade pré-mórbida que já pode dar aqui alguma indicação, sinais. mas que é muito difícil de diagnosticar. Antes do primeiro surto. Normalmente são sempre coisas que nós nos apercebemos a posteriori, depois de haver um primeiro surto e depois de falarmos com as famílias e tentarmos perceber para trás se houve alterações ou não. Também Há uma discreta disfunção psicossocial, até às vezes sintomas motores ligeiros. Sim. Também na história, recordo-me que acho que é importante falar de que há fatores precipitantes muito comuns, nomeadamente consumo de substâncias. Sim. Há inclusive fatores de risco, não é? Que é um bocadinho... Pegando aqui um bocadinho no que o Filipe já falou, realmente há aqui um impacto genético importante, não é? 80% versus 20% genética ambiente. Por exemplo, dois gêmeos, se forem, um for educado, gêmeos monozigóticos, os verdadeiros, sim. Um se for criado pela família original, outro por uma família adotiva, eles os dois têm a mesma probabilidade de ter a doença. Portanto, o impacto genético é mesmo importante. Depois, como fatores de risco, temos o fato de ser um homem, é fator de risco, consumo de drogas, nomeadamente de cannabis. Cannabis é muito importante. A exposição Se me permite a interrupção, esse é muito importante, porque é o único fator de risco que é potencialmente removível. Todos os outros nós não conseguimos mexer. Na genética não conseguimos mexer, nas experiências traumáticas precoces não conseguimos mexer, mas no consumo de cannabis nós conseguimos. E se calhar importa referir que é muito sentido como uma droga leve, não é? Exatamente. Mas para quem tem predisposição vai ajudar com que a doença seja despoltada. E não precisa ser um consumo diário, não é? Para quem tem esta disposição, basta haver um contato com a droga para haver este despoltar da doença. Claro, eu digo isto porque os adolescentes assumem muito a cannabis como uma droga inofensiva e temos um papel muito importante aqui em explicar que não é. Assim, nós temos que há uma correlação clara, é um fator de risco, não sabemos ao certo, a investigação não sabe ao certo se é uma coisa que despoleta a outra ou se há um risco e uma vulnerabilidade para ambas as coisas, ou seja, se a vulnerabilidade genética não leva a que estes doentes tenham consumos mais pesados e fiquem mais aditos à substância e depois vêm a desenvolver esquizofrenia. Não sabemos se é um fator de comum para as duas coisas ou se é uma coisa que leva à outra. Uma coisa sabemos, consumos de cannabis é um fator de risco para a esquizofrenia. E é o único que conseguimos remover. Sim. Em termos do diagnóstico, as famílias vêm muito connosco à espera que o diagnóstico seja feito por exames complementares. Não há. Os exames complementares de diagnóstico servem aqui para despistar outras doenças que se possam manifestar como psicoses, não é? Como há pouco aqui a Síria muito bem explicou. Portanto, é preciso esperar, é preciso não ter pressa. Alguém que tem um primeiro episódio psicótico, aqui a abordagem muito mais sindromática do que nosológica. É raro o médico poder comprometer-se com um diagnóstico de esquizofrenia no primeiro episódio. Sabe que aquela pessoa esteve doente, esteve psicótica e que vai precisar, nos próximos tempos, depois do internamento, ter uns cuidados especiais, não é? Principalmente naqueles que vêm a ter um diagnóstico de esquizofrenia, porque nós sabemos que é fácil ou que é possível tratar os sintomas positivos, mas os sintomas negativos que têm uma instalação muito significativa nos primeiros 5 anos de doença, o chamado período crítico, não é? Onde há uma deterioração ou há uma instalação destes sintomas cognitivos e negativos e condicionam uma deterioração
deterioração do funcionamento, não é? A pessoa vai ter mais dificuldades em se autocuidar, vai ter mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais, vai ter mais dificuldade em desempenhar uma função. Sim. E aqui, além dos fármacos, como nós vimos na peça, tem que haver toda uma intervenção psicossocial, não é? Para que evitar esta deterioração, preservando a autonomia do doente ao máximo. Depois, a meu ver, é preciso também haver uma atenção com as famílias, não é? A psicoeducação é fundamental. Psicoeducação. Portanto, esta é uma doença que afeta, além dos períodos de crise, afeta o funcionamento do doente. Portanto, o doente que tem alta, muito provavelmente, não são todos, mas muito provavelmente vai estar um doente menos autónomo e, portanto, a família vai ter que ser esclarecida sobre isto, vai ter que perceber que há outras famílias que também têm este problema, vai ter que arranjar, provavelmente, outras formas de comunicação com este doente e adaptar as suas expectativas para este período, o que é uma coisa muito importante. Filipe e Síria, entretanto, vamos para intervalo e continuaremos depois do mesmo a nossa conversa.